Em meio às turbulências da vida, quando os ventos das preocupações sopram forte e as batalhas invisíveis cercam nosso coração, existe uma verdade eterna que se ergue como um farol de esperança. Não estamos sozinhos. Deus está presente, mesmo quando os olhos naturais não conseguem ver. A palavra de Deus em Efésios capítulo 6, versículo 12, nos lembra que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Essa revelação nos desperta para uma realidade espiritual profunda. As vitórias mais importantes não são alcançadas pela força humana, mas pela ação poderosa do Espírito do Senhor e pela profundidade da nossa conexão com Ele. É nessa ligação com Deus que encontramos direção, segurança e autoridade para vencer os ataques do inimigo. Imagine-se em um campo de batalha onde o ar está denso e a tensão é palpável. O inimigo não pode ser visto, mas você sente sua pressão ao redor. Nesse momento, sua conexão com Deus não é apenas útil, é vital. É ela que sustenta, fortalece e garante que você permaneça firme quando tudo parece desabar. Assim como um soldado depende de sua armadura para resistir, nós dependemos da nossa comunhão com Deus para enfrentar as investidas espirituais. Ele é o nosso refúgio, nossa torre forte e nosso escudo diante de qualquer oposição. Se você crê no poder de Deus para agir em sua vida, declare sua fé com palavras de louvor. Escreva amém nos comentários e una-se a esta corrente de oração. A palavra de Deus nos mostra exemplos poderosos de como a fé e a obediência a Ele são capazes de derrubar gigantes e muralhas. Um desses relatos está em 1 Samuel, capítulo 17, versículos 45 a 47. Davi, um simples jovem pastor, enfrentou Golias não com armas de guerra, mas com confiança total no Senhor. Enquanto o gigante confiava em sua espada, lança e armadura, Davi declarou com coragem: "Você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos." A vitória de Davi não foi conquistada por força humana, mas pela sua ligação inabalável com Deus. Outro exemplo marcante é o das muralhas de Jericó. Em Josué, capítulo 6, Deus ordenou que o povo marchasse em silêncio e tocasse as trombetas no tempo determinado. As muralhas não caíram por causa de técnicas humanas ou exércitos poderosos, mas pela fé e obediência do povo às instruções divinas. Essas histórias revelam uma verdade imutável. Conexões espirituais sólidas com Deus produzem resultados que desafiam a lógica humana. Quando confiamos em Sua palavra e seguimos seus caminhos, até o impossível se torna realidade. Não existe conexão verdadeira com Deus sem fé e obediência. Quanto mais confiamos em Sua palavra e nos submetemos à Sua vontade, mais forte se torna nosso relacionamento com Ele. A fé abre portas espirituais e a obediência firma os alicerces dessa comunhão profunda. Jesus Cristo é o maior exemplo de fidelidade e entrega. Em Filipenses, capítulo 2, versículo 8, está escrito que, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Essa é a expressão máxima de obediência e amor. No livro do Apocalipse, capítulo 2, versículo 10, Jesus diz: "Sê fiel até a morte e eu te darei a coroa da vida." Ele nos chama a permanecer firmes, mesmo nos momentos mais difíceis, confiando que há uma recompensa eterna para aqueles que não desistem. Antes de enfrentar a cruz, Jesus retirou-se ao Getsêmani para orar, como está em Mateus capítulo 26, versículos 36 a 44. Em sua hora mais vulnerável, ele buscou força não nos discípulos, mas no Pai. Isso nos ensina que a oração é o combustível da nossa conexão espiritual.
Nos momentos de luta interior, quando a alma clama por ajuda, é na presença de Deus que encontramos consolo, clareza e direção. Assim como Jesus, devemos correr para o Pai em oração e permanecer firmes na fé. Se esta mensagem fortaleceu o seu coração, escreva "Glória a Deus" nos comentários e compartilhe este momento de fé. O apóstolo Paulo compreendia profundamente a importância da conexão espiritual com Deus. Em suas cartas, ele constantemente exortava os cristãos a revestirem-se da armadura espiritual, para que pudessem permanecer firmes diante das investidas do inimigo e não ceder às ciladas malignas. Em Efésios capítulo 6, versículos 10 a 18, Paulo descreve cada parte dessa armadura: o cinturão da verdade, a couraça da justiça, os calçados do evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Cada peça tem um propósito essencial. Essa armadura representa áreas da nossa vida espiritual que precisam ser fortalecidas diariamente. A verdade nos mantém firmes, a justiça protege nosso coração, a fé apaga os dardos inflamados do maligno e a palavra de Deus nos capacita a avançar com autoridade. Tiago, capítulo 4, versículo 7 diz: "Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós." A submissão a Deus é uma estratégia poderosa de vitória espiritual. Quando nos rendemos à vontade do Pai, recebemos força para resistir ao mal e permanecer inabaláveis. O inimigo tenta nos enfraquecer com isolamento, dúvidas e distrações. Mas quando estamos firmados na palavra e conectados com Deus, tornamo-nos inabaláveis, como uma torre que não se abala diante da tempestade. O inimigo muitas vezes usa o isolamento para enfraquecer nossa fé. Foi assim com o profeta Elias, que em 1 Reis, capítulo 19, sentiu-se derrotado e sozinho. Porém, Deus mostrou a ele que não estava abandonado, mas fazia parte de um povo fiel, que ainda permanecia em aliança com o Senhor. Essa história nos ensina que nossa conexão espiritual não é apenas individual. Ela também se fortalece quando caminhamos em comunidade, unidos com nossos irmãos na fé, apoiando-nos mutuamente em oração, encorajamento e amor fraternal. Assim como o Senhor lembrou Elias de que não estava só, Ele também nos lembra de que somos parte de uma grande família espiritual. Há força na unidade, há vitória no apoio mútuo e há consolo quando sabemos que não caminhamos sozinhos. Quando permanecemos em comunhão com Deus e com outros crentes, nossas batalhas se tornam mais leves, pois não carregamos o peso sozinhos. A união do povo de Deus fortalece nossa fé e torna nossas orações ainda mais poderosas. Meus irmãos e irmãs, ao compreendermos a realidade da batalha espiritual, somos chamados a nos aproximar do trono da graça com confiança. Nossa conexão com Deus é a fonte da força que precisamos, o escudo que nos protege e a garantia da vitória diante de qualquer oposição. A palavra de Deus declara em 1 João, capítulo 4, versículo 4: "Maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo." Essa verdade deve encher o nosso coração de coragem. Não lutamos sozinhos. O Espírito Santo habita em nós e nos capacita a resistir. Vamos então nos unir em fé e oração, confiando plenamente no Senhor. Onde houver medo, que entre a fé. Onde houver luta, que venha a vitória do céu. Onde houver escuridão, que a luz de Cristo resplandeça. Que cada palavra desta oração fortaleça sua alma e renove sua esperança. Se esta mensagem falou com você e tocou seu coração, escreva "Eu creio" nos comentários e una-se a esta oração de fé. Juntos, somos mais fortes no Senhor. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam contigo hoje e sempre. Amém.